Salve, amiga enxadrista, amiga enxadrista. Cá estamos nós de novo, Alexandre Zog e Gerson Pérez, para unir psicologia e pedagogia e trazer o melhor do xadrez para você. Seja bem-vindos e nos acompanhe para mais esta produção do Xadrez em Foco, no qual hoje destacamos o tema resiliência. E aí, Gerson? Olha, Herzog, você foi muito feliz aqui em indicar esse tema, porque se é uma coisa que a galera sofre, essa questão da resiliência, que já já nós vamos contar o que é essa resiliência, como é que a gente vê ela acontecendo no tabuleiro, como é que a gente aprende a ser resiliente. Já já a gente vai falar disso, agradecendo demais você que tem acompanhado aqui a série Xadrez em Foco. Se você não me conhece, eu sou o mestre Gerson Pérez e eu sou aqui do Movimento Pro Xadrez, que é o braço ali do Clube Xadrez Online, onde a gente lida com o espalhar o xadrez, a gente divulga aí o xadrez e tenta melhorar o nível técnico dos nossos praticantes, que em parceria com o nosso grande amigo Herzog, psicólogo famoso aqui, xadrista, do canal As Soluções Criativas, nós estamos trazendo aqui temas importantes para o seu desenvolvimento no xadrez e especialmente nessa parte do extra-tabuleiro. Tem uma partida bacana hoje para a gente ver, Carlsen e Karyakin. Parece que foi o match mais difícil do Carlsen, né? No período que ele foi campeão mundial, é isso? Sim, exatamente. Essa partida é emblemática. Aquele Mundial como um todo foi emblemático também. Eu lembro que eu recém tinha começado a participar de torneios e curtir assim, o xadrez, acompanhar mais diretamente, né? E eu lembro de ter acompanhado todas as partidas, né? Foi um dos primeiros mundiais assim com um acompanhamento maior de transmissão online, assim que aqui no Brasil também coincidiu, né, com os transmissores aí, né, que a gente tem, os streamers, né? Então foi uma festa legal, né, e essa partida é a 8ª partida daquela sequência, né, e foi uma partida em que o Sergei Karyakin conseguiu surpreender o Magnus, né, e colocou à prova, né, toda aquela questão soviética, né, da frieza, da resistência, né, da resiliência, e hoje nós vamos estar vendo isso na prática aqui no nosso episódio. Maravilha, e foi realmente super difícil ali, porque das partidas pensadas, uma vitória, uma derrota e 10 empates, ficou empatado, né? Ali ficou tudo igualado o match e teve que ir para o desempate. Carlsen jogou D4 nessa 8ª partida, que o Herzog escolheu para tratar o tema da resiliência. D4, cavalo F6, cavalo F3, D5, E3, E6, bispo D3, C5, B3, bispo E7, toque, toque, bispo B2, B6, e aí D toma C5. Estamos aqui no sistema Collie, tem o Collie Zukertort, que é esse do fianqueto, e tem o Collie clássico, que não tem o fianqueto. O branco faz uma piramidezinha aqui com C3, D4 e também E3. Agora, no sistema Collie, você tem o fianqueto. Herzog, por que será que ele fez a tomada? O D toma C5, o que ele estava com receio aqui? É porque ali nessa posição, né, há uma grande briga no centro que ainda vai se estabelecer envolvendo os peões dessas casas ali nas colunas D e C, D5, D4, C5, C4, né? E esses peões das adjacências ali, eles vão chegando, vão se confrontando ali, né? E criam grandes tensões que, se permanecem no tabuleiro, elas são chatas de enfrentar, né? Então, o Carlsen estava buscando ali conquistar um espaço para ele de uma forma que ele ficasse mais tranquilo. Legal. Aí, toma de bispo,
para não deixar o peão isolado de A, se toma de peão, fica isolado de A, também é possível, reforça o centro, mas tem um final inferior. Cavalo de B, D2, bispo B7, dama E2, então aqui eles estão seguindo o desenvolvimento, né, completando o desenvolvimento. Geralmente é assim, né, você vê o branco jogando aqui nas colunas D e E para que haja um controle territorial, uma briga pelo centro. Depois, a segurança do rei, é o segundo estágio. E num terceiro estágio, finaliza todo o desenvolvimento com a ala da dama. Então, a gente está vendo bem esse processo aqui, acabando, completando o desenvolvimento ali. Dama E2, cavalo de BD7. Aí fez o C4, tomou em C4, tomou de cavalo, dama E7, A3 e A5. Então é um outro ponto que a gente vai parar agora e o Herzog vai comentar para a gente. Isso, a gente pode fazer um primeiro comentário, pegando o gancho daquilo que tu falou, Gerson. Com esse lance, né, principalmente ali quando a dama foi para E7 ali, a preta agora concluiu, né, o seu desenvolvimento segundo aquelas mesmas premissas que tu destacou antes no jogo das brancas. Né? Isso. Então, tem naquele primeiro quadrante ali também estão dama e cavalo, e aí nós vamos ter peças, né? Ali o rei está seguro, de uma forma parecida até com as brancas, né? E nesse destacamento em azul aqui, né, um batalhão que vai por aquelas colunas ali tentar a sua sorte aí nesse tabuleiro. Vejamos o que vai acontecer pela frente aí, né? Exatamente, um indício, um sinal que a gente chegou ali no meio jogo é quando há essa conectividade entre as torres, ou seja, uma torre está olhando para a outra. Sinal que já o rei rocou grande ou rocou pequeno, você tem a dama que já saiu, os cavalos, os bispos, né, jogou os peões para esses bispos saírem. Então esse é um indício também importante, e a mesma coisa do branco. E sem dúvida, centro, ala do rei e ala da dama, os dois completaram. Esse A5 é para evitar B4, né? Porque se joga B4 e o bispo vem para cá, o cavalo toma, vai ficar com um par de bispos. E aí gera um buraco em B5 que futuramente o Carlsen vai tentar explorar. Cavalo D4, olha lá, já está indo nessa direção. Torre de FD8, torre de FD1, torre de AC8, torre de AC1. Então, aqui realmente tem todo a completude de desenvolvimento realizada, e aí uma perspectiva já bastante interessante para meio jogo é que esses bispos estão muito ativos, né? Veja a força desses bispos aqui, do Cariaquim, e mesma coisa o Carlsen, tem os seus bispos aqui fortes também apontando para cá, com o diferencial que o Carlsen, ele tirou o cavalo dele e colocou em D4, então a ala do rei está mais frágil e ele tem perspectiva de atacar aqui B5. No caso do Cariaquim, tem mais chance de atacar a ala do rei, exatamente porque o cavalo saiu dali. Cavalo F8, dama E1, e aí vem a intervenção agora. Cavalo G6, bispo F1, cavalo G4. Do Herzog, o que o Herzog está achando dessa posição? É interessante observar, né, pessoal, o movimento, né, que as peças fazem a partir daquele ponto estratégico destacado pelo professor Gerson, brilhantemente. Né? Daquele ponto até esse que nós estamos agora, o que a gente observa é que as pretas mantiveram seus bispos ativos, ainda que o cavalo que está em D4 interrompa essa atividade momentaneamente, né? Ele interrompe a atividade tanto do bispo preto das pretas quanto do bispo preto das brancas. Né? E aí o bispo branco das brancas, que anteriormente estava ativo, ele precisou voltar ali junto com a dama para
aquele setor da ala do rei ali, porque importantes forças das pretas estão chegando, né? Então, com aquele ponto destacado ali, né, que pelo professor Gerson, do cavalo que saiu da defesa em direção ao ataque, propiciou, né, a oportunidade para o Cariaque seguir manobrando as suas peças e trazer essas preocupações, né, para o calce. Então é interessante a gente observar esse movimento das peças, né, como ele acontece no jogo dos grandes mestres, né, que compreendem todas essas nuances aí que se destacam, né, sobre o tabuleiro. Perfeito. Aí foi feito agora o cavalo B5, o cavalo D4 enfraqueceu a ala do rei, mas a ideia é exatamente entrar nesse buraco aí, que precisou jogar A5 para evitar o B4, e o Carlsen manobrou e foi lá. Bispo C6, as análises não foram muito favoráveis para esse bispo C6, falava-se que já poderia aproveitar que está faltando um cavalo ali em F3 e já passar dama. Nessa proteção de um roque, por exemplo, pequeno, o roque que não está ali com fianqueto, então os 3 peões, mais o cavalo F3, mais a torre para defender a primeira fileira e os 3 peões de sua casa inicial, ou até H3, é o roque ideal, né? A proteção ideal. Então aqui está faltando um cavalo para dar a proteção ideal. E o dama G5 então exploraria isso. Aí fez o A4, protegeu, bispo D5, então fez o bispo C6, por isso que deu essa interrogada, né? Se fez o bispo C6 depois bispo D5, então vamos de bispo D5 direto. Ou, no caso, né, o mais interessante era a dama G5, mas para mexer o bispo mesmo já poderia ter jogado ele direto. Aí bispo D4, e agora nós vamos ter uma série de trocas. Bispo toma, torre toma, bispo toma, torre toma e peão toma. Agora o Herzog vai fazer uma intervenção aqui, mas nós vamos mudar essa cena. Nós vamos fazer um negócio bacana aqui para facilitar para você o entendimento dessa posição. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um tabuleiro vazio e vamos colocar só os peões para você entender esse processo. Então, dá uma olhada nessa posição aqui. Veja, o Carlsen tem um peão em A4 e C4. E tem a estrutura normal do E3, do F2, do G2 e do H2. Agora, se a gente observar o jogo do Cariaquim, nós temos B6, A5, E6, F7, G7 e H7. Então, observa que o branco tem 3 blocos. Então, a gente tem o C4, nós temos o A4. E depois esse bloco aqui. 4 peões juntos, aqui também 4 peões. E aqui está um bloco só. Qual que é o diferencial disso? O diferencial é que as pretas têm 3 locais para bater, tem 3 locais para poder atacar. E o branco tem só 2. Então, são 2 grupos e o branco tem 3 grupos a serem atacados. E olhando a qualidade de cada peão, então como está isolado e está isolado, 2 fraquezas. Esse aqui ele está atrasado, uma fraqueza só. Então, no conjunto de fraquezas, o Carlsen parece que está pior. É isso também que você observou, Herzog? Sim, exatamente. E aí a gente pode observar, claro, aqui você não está vendo as demais peças, né? Mas daquilo que é igual na estrutura de ambos, né, os peões que estão na coluna I, né, são a base ali, o suporte para as manobras de outras peças, né? O cavalo que estava em F3 e saiu dali, né, deixou esse espaço, né, e imediatamente a preta se propôs a explorar. Ele foi parar exatamente ali onde o professor Gerson acaba de colocá-lo, né, porque esse espaço se abriu, porém ele não consegue, estando ali, fazer nada mais produtivo, assim.
a não ser aquela ameaça ali na casa A7, né, mas que nem chega a se concretizar durante a nossa partida aí, né? Então, de momento, o Carlsen consegue chegar naquele buraco ali, impedir os peões pretos de andarem, né? Mas, em tese, né, essa situação que nós temos ali envolvendo o último grupo de peões, né, do Carlsen e o último grupo de peões do Cariaque, é que essa duplinha ali de B6 e A5, eles estão em vantagem, né, numa eventual luta contra o peão de A4. Né? Se o Cariaque conseguir eliminar o peão da coluna C, esses dois vão ser maioria ali e algum deles, né, pode ser coroado no final. Mas e por que a gente destaca a ideia de tratar sobre resiliência nessa partida? Porque, a princípio, nós vamos testemunhar que embora haja esse tema, né, de onde nós estamos partindo? Nós estamos partindo da posição que você vê na tela aí, né, que é uma posição com alguns perigos para as pretas ali, que as brancas, embora partam de um cenário onde estão, a princípio, mais posicionadas para defender inicialmente, né, vão colocar grande pressão, né, nas pretas e elas precisarão usar muitos recursos aí, né, bastante astúcia, né, para conseguir manter o seu jogo, né, e quem sabe aí, coroar algum daqueles peões. Legal. Ó, e você deve estar se perguntando aí o que é resiliência mesmo e tal. Resiliência é aquela capacidade de recuperação. Imagina, por exemplo, uma laranja chupada. É como se fosse uma laranja que estava ali saudável, beleza e tal. Tava uma laranja normal. De repente, ela foi chupada, ou seja, de repente ela perdeu, digamos, parece que perdeu toda a sua essência. E aí, ter aquela força, ter aquela capacidade de virar laranja de novo. Imagina, você está no ataque e de repente você perde aquela condição do ataque. Tem que reagrupar tudo de novo, tem que juntar para poder ir para cima. Precisa de resiliência. Você está ali no torneio, perdeu a primeira rodada. O torneio tem mais 6 rodadas. Se você não tiver essa capacidade de recuperação, de bagaço de laranja, virar laranja de novo, você não consegue jogar bem a segunda, a terceira, a quarta. Então, assim, fica sempre a ideia da lição para não tentar repetir aquilo, mas tem que continuar com a capacidade de luta. É por aí, Herzog? É por aí. É por aí, Jefferson. É a capacidade de se adaptar a cenários difíceis, né? Psicologicamente falando. Né? E, como você bem descreveu ali, é uma perspectiva mais da física, né? Retomar, né, uma condição inicial do elemento. No caso da laranja, ela retornou sua forma inicial, né? Se reorganizou, né, suas moléculas ali e voltou para a forma inicial. E aqui nós vamos ver justamente isso, né? O Cariaque vai ser duramente atacado, mas a princípio, até aquele momento, ele era considerado um dos mestres da defesa. Né? E você está acompanhando já o Gerson fazer os lances, né? Como um cavalinho já voltou das pretas, né? A dama já fez uma bateria junto com a torre ali, né? Só faz o próximo lance agora para nós ver o que foi que veio aqui. Tá? Então, aquela bateria já era uma coisa forte de lidar, assim, né? E ele já afastou essa torre ali porque essa é uma técnica de defesa, né? Não precisamos ir sempre para as trocas quando alguém coloca uma bateria, assim, né? E se trocar pode tomar de peão também, vai mudar o tipo de estrutura, né? Isso, exatamente. Né? Então,
Porque o alvo daquela torre branca, por exemplo, é a casa D8. Se você afasta a torre, como o russo fez, né, isso já é o suficiente para que se possa defender, né, aquela ameaça ali. Isso, aí fez então o cavalo F6, e aí jogou o dama D2, o torre B8 e agora o G3. Cavalo E5, ele vai manobrar para começar a atacar as fraquezas, que são alvos. Quando a gente estuda lá o Seirawan e Silma, xadrez vitorioso, estratégias, o que é o princípio de uma estratégia? É você identificar alvos, pode ser alvo uma casa, pode ser alvo uma peça, e vai em cima daquilo ali. Os alvos, então, C4, A4, a casa C5, a casa B4. Bispo G2, aí H6, importante casinha de escape, F4, cavalo de ED7, então tirou o cavalo do centro, mas gerou debilidades ali, né? Tem problema agora em E4, um buraco. Buraco role porque não tem defesa para ele de peão. No futuro, alguém pode entrar ali com uma peça, né? E ficou atrasado numa coluna, que não é problema aqui porque ela não é semi-aberta, então tem a debilidade, mas não é explorável. A gente chama de debilidade peso 1. Peso 1 tem a debilidade e não é explorável. Peso 2 tem a debilidade e é explorável. Cavalo A7, então o cavalo até passa por essa casa, mas como o Herzog havia já comentado, sem muito, não muito significativo, né? Porque depois ele já vai ter que fazer a manobra, a dama já vai lá para 3, porque estava ameaçando o cavalo C6, era só um problema de tática. Aí cavalo C6, torre F8 e o cavalo, digamos, casa boa, seria aqui, né? Mas o cavalo toma. Então C6 você não tem nenhum apoio de peão, você tem um apoio de peça. Ele manobra, entra nessa casa. Aí H3, se precisar um escape com o rei. Mas torre D7 aqui talvez fosse a opção, né? O problema é que gera, depois das trocas, a tomada em E3. Cavalo C5, o cavalo chega então para fazer o bloqueio do peão que está isolado em C4 e ameaçar A4. E H2, e esse é um outro ponto importante, é o último que a gente vai fazer aqui de comentário antes da gente finalizar, né, com as nossas considerações. Herzog, esse cavalo A4 aí gerou uma perspectiva agora difícil para o Carlsen, porque caiu o peão de A4 e nós temos um peão passado lateral, peão bala aqui. E agora? Pois então, Jefferson, esse peão, por enquanto, ele não mete medo, né? Mas e se ele for sobrevivendo? E se ele for conseguindo, né? E aí ele começa a ficar perigoso. Tá. Esse cavalo preto e a dama estão à frente dele, interrompendo sua trajetória, né? Então, de momento, talvez o Carlsen não se preocuparia com ele, né? Mas porque ele próprio, Carlsen de brancas, ele tem possibilidades de, naquela coluna onde torre e dama estão, iniciar a mobilização de algumas peças, né, em direção ao campo inimigo. Né? Mas é aquela coisa. Vai ser o Kariakin, se ele quiser acreditar, né, nesse peão aí, ele vai ter que ser bastante resiliente, né? Porque as brancas têm a sua organização, têm as suas possibilidades, assim como as pretas, só que ao menos de momento as pretas elas acabaram travando um pouquinho, né, o seu jogo, né? É um jogo que está mais postado, enquanto as brancas têm um posicionamento onde é um tanto difícil, talvez, de se defender, né? Elas estão com alguma restrição, mas é bem menor, e tem uma mobilidade maior de suas peças ali para estabelecer ataques. Talvez não esteja assim nas melhores casas, né? Enfim, cada um tem as suas particularidades aí, e o gozado é observar que normalmente é o Carlsen que gosta de promover peões, né, e apostar em estratégias como essa. É uma posição normal de ter o Carlsen aqui tentando converter o final
e não o Carlsen buscando iniciativa ali, né, para manter peça e aproveitar esse meio jogo. Esse aqui, ó, esse conjunto de peões, mais o cavalo F6, mais esse rei apoiado pela torre, é o famoso rock ideal, rock pequeno ideal, sem o fianqueta, é exatamente o que está aí, né? Esse aqui a gente pode descartar, pode estar sem ele também, mas essa estrutura é uma estrutura boa, então, uma estrutura eficiente, e o Carlsen vai ter que apostar no ataque. E aí que é o tema da partida, a resiliência. Porque agora eu tenho o peão a mais, mas o adversário vai vir para cima. Vai causar complicação, confusão aqui. Vamos ver como é que o Karjakin se sai. Então agora eu vou passar mais rapidamente até o final da partida, onde a gente vai fazer as considerações finais. Então torre D8, o Carlsen segue lá, né, no ataque, porque as peças se deslocaram aqui para lá da dama para tentar tomar material, e tomou mesmo. Só que agora vai ter um contra-jogo. Torre D8, o G6 foi para arrumar mais uma casinha de escape, gerou uma debilidade aqui, né? Em F6, o Carlsen já aperta nesse ponto. Rei G7, defendeu. E aí C5. C5 não foi considerado um bom lance. Torre D7, na análise pós-mortem, né? Análise pós-partida, foi considerado um lance melhor. Aí torre D8, tirando peça do tabuleiro, fica mais fácil de defender. Cavalo C5. Uau! Agora a gente tem 2 peões, mas você vai ver o Carlsen agora um leão aqui, porque dama D3, que é a tentativa de troca, o melhor era dama A4, ficava mais fácil para retornar. Dama D3 causou uma confusão danada e é essa resiliência que a gente quer contar para você agora. Então, cavalo E6, F toma, dama E7. Olha só a posição aberta. Carlsen atacando, tem bispo, né? Tem grande poder de ataque, futuramente pode entrar também aí para atacar. Tem a dama, que é muito poderosa para atacar. E ele vai aqui com a frieza, né, do xadrez da antiga União Soviética, né, que é uma escola extremamente famosa, consolidada. E ele vai aqui com A4. E4, né? O Carlsen vem para botar mais pressão, tentando o F5. Dama D7. Dama G6. Cheque. Dama G7. Dama E8. Dama F8. Dama C6. Se dama G6, aí poderia jogar rei H8. Não tem empate. Dama D8. F5. E já estamos indo para o finalzinho, porque depois do A3, tomou em E6. Rei G7. E7. Tomou. Tomou em B6. Cavalo. E depois de dama 5, dama C5, dama 6, cavalo E5, tem um monte de manobras aí, dama E6, H5, H4, A2. E aí abandona, porque depois desse A2, se tomar, cavalo G4, rei H3, dama G1, dama B2, rei G6. E aí, se você observar, não tem nenhuma casa, nenhuma, para poder dá o cheque. E está ameaçando o dama H2, se o bispo sai, tem a ameaça do cavalo também em F2. Partida super bacana, bonita aqui, estilosa, né? Técnica de um lado e estilosa, assim, classuda, né? Partida de muita luta. Então, as considerações finais do Herzog para mais esse episódio aí do xadrez em foco, hoje falando de resiliência, aquela capacidade de voltar, então, à sua condição de origem, sua condição de naturalidade. Então, estamos falando de espírito, digamos, esportivo, né? Que tem que ter essa capacidade de luta e, de repente, várias vezes a gente vai precisar dessa recuperação de ânimo. Vamos lá, Herzog. O que a gente pode fazer de resumo para a galera? Pois então, se destacar e sabendo, né, de si, do seu jogo, tendo essas bases, né, bem definidas aqui, a gente viu, né, que a partir de quando foi possível, o Karjakin apostou, né, nesse plano desse peão. Esse peão, ele
fez na vida dele somente uma coisa, ele acreditou. Né? E por acreditar foi recompensado, né, nessa partida. Né? Mas no que acreditar, né, se eu não souber quais são minhas valências, né, minhas habilidades, minhas qualidades? Aqui a qualidade que esse peão tinha é que ele, né, poderia ser coroado e ele tinha um parceiro ali, mano, que poderia se sacrificar ali para que ele pudesse dar uma promoção, que foi o que a gente viu ali na partida. Em algum momento, o peão da coluna B saiu de cena e sobrou, né, o peão da coluna A para poder se promover. E então, a gente nos torneios, né, nas partidas assim mais decisivas, né, a gente precisa ter essas referências aí da nossa forma de disputar o torneio, que seria, por exemplo, um repertório com as variantes bem definidas, os planos bem estruturados, né, para disputar as partidas. Né. Aí a gente pode, né, com esse dever de casa feito, né, seguir acreditando no nosso jogo, né, mesmo que a coisa se mostre difícil, como se mostrou nessa partida. Se torna uma referência na qual a gente acredita e confia, né, e que nos sustenta rumo à vitória. E se vocês analisarem bem, essa partida foi a primeira partida deste Mundial, né, game, no qual saiu um vencedor, né, e eram 14 partidas, se não me falha a memória, ou 12. 12 partidas. 12. Naquela altura, né, do campeonato eram 12 partidas e na 8ª partida saiu um vencedor. Né? Então isso coloca uma pressão para o outro. Né? Então, e também coloca uma pressão, né, para os jogadores a cada nova partida. E o Karyakin conseguiu essa vitória de pretos, né, que são as peças que começam o jogo depois, que tem que igualar a partida primeiro. Né? Então é um tanto mais difícil, né? E é um cenário que tinha muita pressão. Então é interessante a gente observar essa resiliência aí que sobrou para ele e talvez tenha faltado para outros russos aí que disputaram no Mundial depois contra o mesmo adversário. Sim, bem lembrado. Não queria alfinetar ninguém, né? Porque a pessoa não está aqui para se defender, né? Bem lembrado. Né, o que foi colocado sobre o tabuleiro sugere que faltou para ele. Né? O que vamos fazer? Exatamente. Bom, pessoal, aí fica o convite, então, para você acompanhar essa série. Esse vídeo, né, você encontra ele no Clube Xadrez Online, no nosso canal, as soluções criativas também, e inclusive treinamento mental aí, treinamento de força psicológica, você pode fazer com muita propriedade com o Herzog, treinamento aqui técnico, faz comigo no Clube Xadrez Online. Então tem várias opções que esses temas que nós estamos tratando aqui você pode aprofundar, você pode ter serviços, digamos, profissionais para lidar ali com mais tempo, com mais profundidade. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. Herzog, valeu! Valeu, Gerson. Valeu, pessoal. Isso aí, uma excelência no xadrez.